Bom dia, queridos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Carlos Lins, do Ministério Apostólico Tabernáculo de Deus em Itaguaí. Eu vim aqui hoje, nessa manhã, trazer uma palavra para você de despertamento, de ensinamento e não dizer que estamos aqui ensinando alguém, porque nós estamos aprendendo a cada dia. Cada dia que lemos a palavra, a cada dia que recebemos a revelação desta palavra, na medida que passamos para alguém, nós também estamos aprendendo aqui. Nós somos um eterno aprendiz, somos eternos aprendizes na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar de dois assuntos. E o primeiro dele é sobre o funcionamento que a igreja vive de noiva de Cristo, quando na realidade não somos mais a noiva de Cristo, e sim a esposa de Cristo. Muitos vão dizer que eu estou falando bobagem, que eu estou falando heresia, mas quando ele cumpriu tudo na cruz do Calvário, queridos, ele deixou de ser o noivo para ser o esposo da igreja. E é muito simples você entender isso. Quando você entra num nível espiritual, você vai entender o espiritual daquilo que Deus quer falar com você. Então, antes de me criticar, você peça a Deus para te colocar nesse nível espiritual dele, que não é meu, e aí você vai com o coração aberto receber essa palavra e vai entender. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você aqui: Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça desta igreja que somos nós. Eu não estou falando de templo, eu estou falando de igreja do Senhor que somos nós. Então ele é o cabeça da igreja. E o marido é a cabeça da mulher. Noiva tem cabeça? Só a mulher tem cabeça, que é o marido. Então Cristo não é mais o noivo da igreja, e sim o esposo da igreja. Quando ele morreu na cruz do Calvário e ele disse: tudo está consumado, ele casou-se com a igreja. Então ele não vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua esposa, para assim viver as bodas do Cordeiro. Então vamos lá para Mateus, capítulo de número 25. Olha, está aqui na palavra, não sou eu que diz, é a palavra. Mateus 25, versículo de número 10. Mas eu vou ler alguns versículos para você entender. É sobre a parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Não é noivo, esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas boldas, e fechou-se as portas.
Então, queridos, nós não somos mais a noiva de Cristo, e sim a esposa. E outra coisa, querido, o noivo não tem relacionamento com a noiva. Só que quem se relaciona é o esposo. O noivo só pode segurar na mão. O esposo não. O esposo tem direito a tudo. Certas coisas que o noivo não pode, mas o esposo pode, porque ele é o esposo da igreja. Então, nessa manhã, querido, eu queria que você meditasse nessa palavra e que esquecesse um pouquinho, sabe, as coisas humanas que são passadas para cada um de nós. E gostaria de falar porque a demora da volta de Cristo. Alguns dizem que o evangelho ainda não foi pregado aos quatro cantos, mas olha, queridos, pode acreditar que não há lugar que ainda não ouviu falar de Jesus. Existe todos os lugares, mais longínquos já ouviram. Mas ele não voltou ainda porque, como ele é a cabeça da igreja, essa cabeça está no céu. E o corpo está aqui na terra. Cabeça no céu, corpo na terra. E isso precisa ser alinhado. A cabeça, quando vir, ela tem que encontrar o corpo para se juntarem. E a palavra diz em Mateus 8, versículo 20, disse Jesus: as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Onde se reclina a cabeça, querido? Quando você está com algum problema, você chega na casa do seu pai, você reclina a cabeça aqui. Você é marido na esposa, você é esposa no marido, você é filho no pai, você é pai no filho. E eu pergunto a você, se essa cabeça chegar hoje, ele vai encontrar o corpo pronto, preparado, para ele reclinar a cabeça? Pense nisso. É por isso que ele ainda não voltou, querido, porque o corpo está desalinhado. O corpo está ainda vivendo as coisas humanas da terra. O corpo ainda está buscando coisas terrenas, quando deveria estar buscando coisas espirituais. Você não pode ir para um lado e sua sombra para o outro, querido. Não tem jeito, tem que andar alinhado. E é por isso que ele ainda não voltou. Agora você, como corpo dessa cabeça, você está preparado para deixar ele reclinar a cabeça? Pense nisso. E que Deus te abençoe. E que você viva a partir de hoje o funcionamento de esposa de Cristo e não de noivo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.